Muito bem, povo de Deus, graça e paz, uma boa noite a todos. Estamos entrando mais uma vez aqui, juntos estarmos em adoração ao nosso Deus, amém? O meu nome é José Reinaldo, sou pastor da Igreja Batista Ebenezer, em Imperatriz. Quero convidar você para estar junto comigo a partir desse momento, né? Os irmãos estão chegando e nós vamos estar lendo uma porção da palavra do Senhor e juntos vamos estar por alguns momentos conversando com Deus a respeito daquilo que Deus tem para fazer em nossas vidas, amém? E gostaria de compartilhar com você né, uma porção da palavra do Senhor que está escrito aqui no livro de Marcos. Livro de Marcos, o capítulo é o de número 5, quero ler juntamente com você. Já tem algumas pessoas que estão conosco e eu quero dizer para você, seja bem-vinda, seja bem-vindo, a você que está chegando agora, a você que já está conosco, nos vendo, nos assistindo, seja dentro de Imperatriz, aqui na nossa cidade, seja na circunvizinhança, ao redor da nossa cidade, seja em outro estado também, né? Seja até em outro país. Nós estamos aqui agora ao vivo, né, na nossa live. E livro de Lucas, capítulo de número 5, quero ler com você. Diz assim a palavra do Senhor. E chegaram a outra banda do mar, na província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao encontro do sepulcro um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam alguém prender. Porque tendo ele sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Andava ele sempre de dia e de noite, clamando pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. Quando viu Jesus ao longo, ele correu e o adorou, e exclamou com grande voz, dizendo: O que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Porque dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando um monte, uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhes permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. E eram quase 2.000 porcos, e afogaram-se no mar. Amém? Glória a Deus. Já temos algumas pessoas aqui conosco e é sempre uma satisfação, é um privilégio. Samuel, meu irmão, está ali. Maria Santos também já está ali, da cidade de Paragominas, né? E para nós é sempre um privilégio, um prazer estar com você. O presbítero Ramon, também da cidade do Tocantins. Fica aí entre Buriti do Tocantins e Augustinópolis. Está também com a gente aqui o presbítero Ramon da Assembleia de Deus, Samuel Reinaldo, enfim. Povo querido, nós vamos orar agora, já lemos um texto e gostaríamos de orar com você. Amém? Vamos orar nesse momento, de que o Senhor venha sobre nós. Pai querido, nós queremos te agradecer. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos juntos. Obrigado, Senhor, pela graça, pelo favor.
pela unção, pela comunhão que o Senhor derrama sobre nós nessa noite. Nós queremos te agradecer por todas as coisas boas. Senhor, nós oramos pelo Brasil, oramos pela nossa nação, oramos pelo presidente da República, oramos, Senhor, por todos os senadores, por todos os deputados, por todos os governadores, por todos os prefeitos, Senhor, por cada presidente de bairro, por cada vereador. Nós oramos, pedimos que o Senhor tenha misericórdia do Brasil e use as nossas autoridades. Senhor, pedimos que o Senhor venha sobre a nossa nação e que o Senhor venha com a tua misericórdia, Senhor, nos arrancar desse caos que o Brasil está atravessando. Que o Senhor possa vir sobre as nossas vidas e possa fazer aquilo que está no teu coração ao nosso favor. Nós queremos dizer sim, queremos dizer amém para todo o propósito do Senhor. E queremos dizer não para tudo aquilo que não é do Senhor. No nome de Jesus nós oramos e nós te agradecemos. Abençoa, Senhor, a vida de cada pessoa que está conosco. Cada pessoa que está digitando agora, que está compartilhando, que está chegando agora para assistir conosco, para estar junto, comungando dessa mesma comunhão. Que a bênção do Senhor venha sobre a vida de todos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos lá, vamos falar daquilo que é importante, que é a palavra de Deus. Nós estamos aqui, já está ali irmão Micael, juntamente com a sua esposa, irmã Olga, irmã Antônia Olga também já está ali. E, queridos, temos uma palavra de Deus nessa noite ao seu coração. Lemos aqui no livro de Marcos, capítulo de número 5, vemos a vida do Gadareno, um homem que vivia nos sepulcros, se ferindo com pedras, um homem que estava preso a grilhões, a algemas. Esse homem vivia uma vida dentro do cemitério. Esse homem era um homem que não tinha paz de espírito. A Bíblia diz que quando Jesus chega no lugar, esse homem se aproxima de Jesus. Jesus perguntou quem ele era e ele disse que ele era Legião. Legião era o nome dele, porque eles eram muitos. Para você ter uma noção, para você ter uma ideia, uma legião, na contagem romana, de exatamente 5.000 soldados. Se fôssemos dividir por espaços geográficos, falando geograficamente, não tinha como 5.000 espíritos imundos ficar dentro de uma só pessoa. É muito pequeno o corpo para caber 5.000 demônios. Mas esse demônio aqui, ele falou que eles eram muitos. E a Bíblia diz que eles eram uma legião que estava dentro daquele homem. Observe que o texto diz, se você ler o livro de Marcos, quando você lê as entrelinhas do livro de Marcos, você vai ver algo interessante. No capítulo 4 tem a tentação de Jesus. O versículo de número 12 em diante, quando Jesus volta, ele tem ali o chamado dos seus discípulos, né? Quando livro de Marcos, capítulo de número 5, é onde estamos lendo. Na verdade, eu estava lendo Mateus, perdão, queridos. Livro de Marcos, capítulo 5. Quando você lê o capítulo 4, você vai ver a parábola da candeia. Não é? No capítulo 4, versículo 21, a parábola da candeia. No mesmo capítulo 4, versículo 29, você vai ver a parábola do grão de mostarda. Jesus está falando de semente de vida no altar. No capítulo de número 4, versículo 34, Jesus acalma a tempestade. O interessante é que quando Jesus decidiu vir com os seus discípulos para o outro lado, para Gadara, a história diz que naquele tempo, naquela época que Jesus saiu daquele determinado lugar, para ir até Gadara, irmãos, naquela época não havia tempestade. Não tinha como ter tempestade. Aquele mar era um mar tranquilo.
de águas tranquilas. Não tinha como haver uma grande tempestade. Mas quando Jesus se direciona juntamente com seus discípulos, aí a Bíblia diz que logo aparece uma tempestade. O interessante é que quando a tempestade aparece, Jesus estando conosco, irmãos, se Jesus estiver no barco, isso parece até jargão de pregador, mas se Jesus estiver no barco, tudo vai bem. A Bíblia diz que eles saíram e eles vão atravessando o mar, levanta-se uma tempestade. A história diz que não era tempo de tempestade, não tinha como ter tempestade naquele tempo. O pastor Christian está aqui da cidade de Paragominas, que hoje está residindo aqui em Imperatriz. Um abraço, meu Deus, Deus te abençoe, professor de teologia, em nome de Deus, Deus abençoe o Senhor poderosamente. Tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente, Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Então, queridos, a Bíblia diz aqui que quando Jesus vem com os seus discípulos, Jesus chega na cidade. Jesus não procurou a casa de um deputado, Jesus não foi na casa do prefeito, Jesus não procurou o empresário mais importante da cidade para ir de encontro, não. A Bíblia diz que o endereço de Jesus foi ao cemitério. Jesus é aquele que dá valor a coisas que ninguém dá valor. Jesus foi diretamente ao cemitério. Ele foi ao sepulcro. Ele foi ao cemitério, aonde tinha um homem que morava em sepulcro. O interessante é que quando Jesus chega na beira-mar, ele só desce e põe os pés ali na superfície. Quando ele coloca os pés no chão, irmãos, todo lugar aonde estava a distância de pelo menos 1 quilômetro, 2 quilômetros, foi contagiado pela presença dele. E quem estava em espírito sentiu, inclusive o endemoniado. Quando Jesus coloca os pés no chão, logo sente-se como se tivesse dado um alerta no cemitério, no sepulcro, que algo estava vindo, um sinal da beira-mar. O interessante é que nenhum espiritual sentiu a presença de Jesus, mas esse homem que era endemoniado sentiu. E aquele homem que era um homem que as pessoas prendiam ele com cadeias, com correntes, as pessoas prendiam ele com grilhões, e ele quebrava os grilhões, ele despedaçava os grilhões, as correntes ele fazia em pedaços, os grilhões ele despedaçavam tudo, fazia em migalha. Só que esse homem, quando ele percebe que Jesus está no lugar, ele sai do sepulcro e corre em direção ao barco. Imagine o que passa na cabeça, o que passa na nossa mente agora. Um homem que, escute isso, que quebra grilhões, que quebra correntes, que arrebenta com tudo, que esmiuça, esmigalha tudo que lhe prende. Esse homem sai em direção a Jesus. Poderemos na nossa mente humana imaginar, meu Deus, se o homem desse pegar Jesus, ele vai estraçalhar Jesus ao meio. Não é assim? Só, queridos, que quando ele corre em direção de Jesus, ele chega onde Jesus está, ele simplesmente se ajoelha e o adora. Isso aqui é maravilhoso. Quando ele se aproxima de Jesus, ele se ajoelha e o adora. Ele o adora, ele o adora. E ele clama, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, porque Jesus já dizia: sai dele, sai desse homem. E ele disse: você já veio aqui me atormentar? Jesus perguntou para aquele homem: quantos? Quem são vocês? Ele disse: nós somos muito, o nosso nome é legião. Como já expliquei para você, na contagem romana, uma legião seria de 5.000 soldados. Então, se fosse dividirmos em espaço geográfico, não dá para caber 5.000 espíritos, 5.000 demônios no corpo de um homem. E por que esses demônios não mataram esse homem? Se tinham 5.000 demônios dentro de uma só pessoa, podia levar ele em qualquer lugar, jogar ele debaixo de alguma coisa, levar ele para uma ponte. Deixa eu lhe dizer uma coisa:
o Senhor, Deus, preservou a vida daquele homem todo o tempo. Deus tinha um encontro marcado com aquele homem naquele lugar. E o Senhor sabia que ao se aproximar daquele lugar, aquele homem viria. O interessante é que a Bíblia diz que Jesus vem sobre ele, toca sobre ele, toca na sua cabeça, expulsa os demônios, pega o nome daquele homem que estava escrito no livro provavelmente do inferno, escreve no nome do livro da vida, perdoa ali os pecados, colocando debaixo da torneira da graça, lhe dá um banho de graça salvadora, expulsa todos os demônios, escreve o nome dele no livro da vida no céu, e esse homem se torna um ganhador de almas. Ele quer seguir Jesus. Ele diz assim: eu quero seguir o Senhor. Mas Jesus diz assim: você não pode me seguir, vai para os teus e conta para os teus quantas coisas boas Deus te fez. O que é que o Senhor fez na tua vida? O interessante é que a Bíblia diz que quando Paulo chega em Decápolis, que são na verdade um ajuntamento de 10 cidades, um missionário já tinha abrido as igrejas ali e tinha pregado em 10 cidades, por isso aí dá o nome de Decápolis. E sabe quem era o missionário? O antigo ex-gadareno. Agora um homem livre, liberto, curado, pronto para fazer o id imperativo do Senhor Jesus. Amém, amados? Então, queridos, o nosso Deus é aquele que o nosso Deus é aquele que não mede distância, esforços. O nosso Deus é aquele que não olha como olha o homem, não vê como vê o homem. O nosso amigo Guilherme, da cidade de Augustópolis, está ali dizendo amém. Pastor, Deus te abençoe, meu amigo, estamos juntos. Então, queridos, a Bíblia é muito clara em dizer que Jesus, ele é mestre em abraçar pessoas. A Bíblia conta de que um dia Jesus entrou em um determinado lugar. E a Bíblia fala que Jesus veio, irmãos. Entrando em uma cidade, havia um homem que era leproso. Livro de Marcos, capítulo de número 1, versículo 40. Eu quero acompanhar essa história com você. E da mesma forma que Jesus fez na vida desse gadareno, Jesus fez na vida desse leproso. Esse leproso, para cumprir a lei, eu não falo só de 10 mandamentos, mas eu falo dos 613 leis ou princípios ou preceitos que Israel era regido. E esse homem, queridos, esse homem aqui, a Bíblia diz que ele simplesmente, tem uma pessoa muito especial agora me assistindo. Eu quero mandar meu forte abraço a Sônia Muniz, uma amiga minha, que eu ainda era bem, nós éramos bem jovens, porque eu creio que tinha uns 15 anos, quando a vi pela última vez. E esses dias eu mandei uma solicitação, ela está aqui. Que o Senhor te abençoe, Sônia Muniz de Souza. O Senhor te abençoe grandiosamente. Deus te abençoe. Me lembro de você, de quão especial você é para mim. A irmã Eleni Alves, dizendo boa noite, graça e paz, pastor. Deus abençoe sua vida grandiosamente, no nome de Jesus. Irmã Eleni, cidade de Paragominas. Então, queridos, vamos continuar o texto. Observe como isso é tão especial. Esse homem que está cumprindo uma das leis de Israel, que é exatamente ficar em um lugar por nome de leprosário, um lugar que era cavado um buraco, ficava entre 150 a 200 metros da onde estava o arraial de Israel, e esse homem ficava dentro desse buraco para que a praga não se proliferasse, para que não se reproduzisse, não saísse dali a praga. Então o lugar tinha que ser úmido, não podia ser um lugar árido, tinha que ser úmido mesmo. O interessante é que a Bíblia diz que esse leproso está ali, mas ele ouviu falar de Jesus. Ninguém podia sair, ninguém podia se aproximar de um sacerdote menos de 10 metros. O sacerdote vinha ver o leproso para fazer o exame, para examiná-lo, deixava ali como se fosse um material para recolher,
algo da sua pele para ver se era lepra e se afastava 10 metros. Quando aquela pessoa era diagnosticada como leproso, eles tiravam e colocavam em um lugar por nome de leprosário. Essa pessoa ficava sem afeto de pai, de mãe. Essa pessoa ficava sem ver a família, a esposa, filhos. Ele simplesmente era excluído da sociedade, por conta da sua lepra. Então ele tinha que ficar ali até ele ser curado da sua lepra. Eles iam cuidar dele sim, mas era nessa distância. Ele tinha que ficar para lá, nessa distância. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Jesus chegou, Jesus entrou aqui na história, no cenário, e a Bíblia diz que quando esse homem viu Jesus de longe, quando ele vê Jesus de longe, ele corre, se aproxima de Jesus. Mas ele se aproximou tanto, irmãos, ele se aproximou tanto de Jesus, que as pessoas que estavam próximas tiveram que se afastar porque ele era leproso. Então não podia chegar perto nem 10 metros, porque a pessoa que se aproximasse ia se tornar imundo. Mas esse homem se aproxima de Jesus há muito tempo sem um aperto de mão de alguém, há muito tempo sem um abraço de alguém, há muito tempo sem alguém o tocar, há muito tempo sem alguém conversar com ele, distância de 1 metro, 2 metros. Marcos capítulo 1, versículo número 40, diz a Bíblia o seguinte: e aproximou-se dele um leproso, e rogando-lhe, e pondo-se de joelho diante dele, lhe dizia: se queres, bem pode limpar-me. Eu imagino, eu conjecturo, faço essa conjectura aqui. A teologia, ela me dá espaço de conjecturar, desde que eu não trago heresia ao povo, e eu faço as minhas conjecturas aqui, no sentido de que esse homem aqui, possivelmente os seus lábios estavam trêmulos, ele estava com certeza a sua face molhada de lágrimas e os seus lábios trêmulos, e ele chorando, pedindo uma oportunidade a Jesus de ser curado, e ele se aproxima tanto de Jesus. Irmão José Antônio está mandando seu joinha, Deus te abençoe, meu amigo, forte abraço. Esse homem se aproxima tanto, irmãos, de Jesus, que Jesus quebra todo o protocolo da lei. Jesus então vai, olha o que o verso diz, olha o que o versículo diz. Livro de Marcos capítulo 1, versículo de número 40. Olha o versículo de número 41. E Jesus, movendo-se de grande compaixão, estendeu a mão e o tocou. Escute, Jesus não correu, Jesus não largou ele lá. Jesus foi aonde ele estava e tocou sobre ele a mão, pegou nele e disse: eu quero ser limpo. E a Bíblia diz que imediatamente a lepra daquele homem desapareceu e ele ficou curado. Ficou curado. Sabe, queridos, Jesus ainda é o mesmo. Jesus não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Jesus continua nos dando a liberdade e o privilégio de ver pessoas doentes em algum lugar e de ir encontro a elas, sem exceção. Eu me lembro de um caso de uma menina de 12, 13 anos que tinha um sonho de orar por pessoas leprosas. E essa menina, ela dizia para sua mãe e para o seu pai, todos os dias, ela dizia: mãe, pai, eu preciso orar por leprosos, eu sonho isso, eu quero isso para a minha vida. Eu quero orar por leprosos. Mãe, eu quero. Queridos, o pai e a mãe diziam: minha filha, esqueça isso. Isso é coisa de gente sem pensamento. Isso não é obra de Deus. Quieta com isso. Sabe, queridos, um dia desse, ela dormiu. Quando ela acordou, ela começou a glorificar a Deus dentro do seu quarto. Ela glorificava a Deus, dava pulos e falava em mistérios, em línguas estranhas, e ela dava pulos. Seu pai e sua mãe então abriram a porta do seu quarto e a surpresa foi grande. Aquela menina estava leprosa. Ela tinha passado a noite em oração,
ela passava a noite em oração pedindo que Deus lhe desse uma forma de ir para o meio dos leprosos, enviada pelo seu pai, pela sua mãe, pela sua idade. Ninguém queria mandá-la, ninguém queria enviá-la, mas o Senhor permitiu que ela amanhecesse. Do dia para a noite ela amanheceu leprosa, e ela foi para o meio dos leprosos. Isso é um fato verídico. E ela entrou em um hospital, ela ficou em um leito, em um quarto, em um isolamento. E onde ela estava naquela ala havia 19 leprosos. E ela saiu daquele quarto e entrou nos outros quartos. E ela começou a orar para os leprosos, de forma que quem ela orava, o Senhor curava. Quem ela orava, o Senhor curava. E por fim o Senhor curou ela. E ela conseguiu orar por 19 pessoas que estavam com lepra. E deixa eu dizer algo para você. Eu não sei o que lhe impede de fazer o ID, imperativo do nosso Senhor. Eu não sei de como você está, a forma que você se encontra a respeito do reino de Deus. Mas, queridos, nós precisamos nos alinhar com Deus. Nós precisamos estar mais perto. Tem muita gente aí precisando de nós. E precisamos tomar o exemplo de Jesus. Se você for olhar a linhagem de Jesus, da onde é que Jesus vem? Jesus é da tribo de Judá. E eu lhe pergunto, quem é Judá? Judá é um dos ascendentes de Jesus. Quem foi Judá? Judá teve 3 filhos. E o primeiro filho casou com a mulher, morreu, porque antes que a sua esposa, quando a Bíblia diz que ele coabitava com sua esposa, e quando ele já estava concluindo ali um ato íntimo entre eles, a Bíblia diz que a Bíblia fala sobre isso, que ele jogava fora o seu sêmen, o seu esperma, ele jogava fora. E a Bíblia diz que por conta disso Deus o matou. O próprio Deus o matou. Depois veio o seu irmão, porque era lei, e a lei dizia que se o meu irmão casasse com uma mulher e ele não suscitasse filho com ela, eu tinha que casar com ela, para deixar descendente. Veio o irmão e casou, e também fazia o mesmo, e Deus também matou. Veio o terceiro irmão, fazia a mesma coisa, Deus também o matou. Por último, tinha um irmão só, e era novo esse. Então essa mulher vem falar com Judá, que era um dos filhos de Jacó, irmão de José, que se tornou governador do Egito. Olha o que a Bíblia diz, que essa mulher veio falar com Judá e disse para ele: eu quero que você me dê o seu filho, eu vou esperar ele. Ele ainda é jovem, mas na idade adulta eu quero suscitar descendentes. A Bíblia diz que aquele Judá disse para ela: fique em paz, que no tempo certo eu te darei meu filho. Queridos, o tempo se passou. Quando o filho já estava na idade de casar, o Judá deu ele, escute, Judá, um dos ascendentes de Jesus, deu ele a uma outra mulher. Agora aquela mulher que era sua sogra, que era sua nora, vendo aquela situação, ela foi para a beira da estrada, sabendo que Judá ia passar por ali, se vestiu de prostituta, colocou uma roupa de prostituta, ficou na beira da estrada, e quando Judá está se aproximando, ela se manifesta para Judá. Como prostituta, como roupa de prostituta, ela estava vestida de prostituta. E ela se apresenta para Judá e ela se oferece. E o Judá, a Bíblia diz que o Judá então ficou ali com ela, ambos coabitaram, tiveram um ato íntimo. O Judá então vai seguir o seu caminho. E ela diz: antes de você seguir o seu caminho, você tem que deixar uma coisa comigo. Algo você tem que me dar para mim ter certeza que você volte. A Bíblia diz, irmãos, que Judá tinha um anel, uma aliança. A Bíblia diz que o Judá tinha um lenço e um cajado. As 3 coisas mais importantes do ministério de um obreiro: o cajado, que representa a sua chamada, a aliança, que representa o seu anel, que representa a sua aliança com Deus,
E o lenço que representa as lágrimas, o momento de oração, a sua vida de intimidade com Deus. A prostituta tomou tudo isso. Ela ficou com essas coisas. A Bíblia diz que o Judá seguiu o seu caminho. Quando ele volta com um animal, com um cabrito, para dar àquela mulher, ela não estava mais no lugar. Tempos depois, aquela mulher aparece grávida. Olha a confusão. Olha o que Judá se envolveu. Quando a confusão aparece, Judá então junta um povo e diz assim: essa mulher, que era minha nora, se juntou com outro homem, e a lei nos diz que nós precisamos apedrejá-la, nós vamos matar ela. Quando a multidão se junta ao redor dela para matar, sabe o que ela fez? O nome dessa mulher é Tamar. Ela levantou o cajado, ela levantou o lenço e o sinete, a aliança, o anel, e diz: do homem a quem ficou comigo, são essas coisas, pertencem a essas coisas. Ô irmãos, quando Judá viu isso, ele caiu em lágrimas e disse: na verdade, essa mulher é mais justa do que eu. Foi esse homem que foi um dos ascendentes de Jesus. Foi da tribo de Judá que veio ele. Eu lhe conto outra. Eu lhe falo de Noemi. Quem era Noemi? Noemi é uma mulher que tinha um esposo. Esse esposo deu para ela 2 filhos. Quando de repente eles estavam em Belém, que na verdade Belém quer dizer cidade do pão, a fome veio em Belém e eles foram para uma cidade para onde o Senhor falou que não era para eles ir. O Senhor não deu resposta e eles foram para uma outra cidade. E quando chegaram lá, os 2 filhos morreram e o marido também morreu. Só que agora Noemi tem 2 noras. Ela tem a Ruth e tem uma outra. E quando elas estão voltando, a Bíblia diz que a órfã disse, aquela nora disse: eu não posso ir contigo. E ela falou: filhas, eu não tenho mais filhos para dar para vocês. Vocês precisam ir embora, eu não tenho mais filhos para dar para vocês. E uma daquelas mulheres falou: eu não vou contigo, eu não posso ir. Realmente você não tem mais filho, por isso eu não posso ir. Só, queridos, que a Bíblia diz que a Ruth, a alma da Ruth se apegou à alma de Noemi. E a Noemi disse: Ruth, aonde tu for, a Ruth disse para Noemi: Noemi, para onde tu for, eu irei. Aonde tu te deitar, eu me deitarei. Aonde tu entrar, eu entrarei. Aonde tu repousar, eu repousarei. A partir desse momento, o meu povo, o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Olha a decisão da Ruth. Sabe quem era Ruth? Ruth era uma moabita. Sabe quem são os moabitas? Sabe quem são os filhos de Moabe? Os moabitas é descendente de uma filha de Ló. Mas ele que, a Bíblia diz que ela deu vinho para ele, ambos. Depois que o pai estava bêbado, a menina ficou com o pai e daí veio os descendentes de Moabe. Uma geração totalmente amaldiçoada. Olha quem é Ruth. E sabe quem foi Ruth? Mulher de Boaz. Boaz foi quem? Um dos ascendentes de Cristo. A Bíblia diz que Boaz e Ruth, daí veio os ascendentes de Cristo. Então, queridos, se olharmos da onde Jesus veio, a sua linhagem, os seus ascendentes, Jesus veio de gerações pecadoras. Ele não pecou. Ele foi santo até o final da sua vida. Ele permaneceu santo, ele permaneceu íntegro, porque ele era Deus, ele tinha não era dupla personalidade, mas ele era Deus e ele era homem. Ele era Deus quando ele dizia: eu sou o pão que alimenta a alma do homem, quem comer de mim nunca mais tem fome. E ele dizia que ele era homem quando ele dormia, quando ele tinha sede,
Quando ele tinha fome, como homem, depois que ele ressuscitou, ele comeu peixe e pão na beira da água. Mas como Deus, queridos, ele não dorme. Ele é o guarda de Israel. Como Deus, ele é aquele que nos olha, é aquele que nos vê, é aquele que não deixa o nosso pé vacilar. Como Deus é aquele que está nos vendo todos os momentos de nossas vidas. Quero mandar um abraço forte para o Samuel Vieira, que está me vendo aqui. Minha amiga Carne James, estudamos junto da primeira até a quinta série, há muito tempo atrás. O Senhor te abençoe grandiosamente. Que o Senhor possa continuar nos abençoando. Então, queridos, a Bíblia diz que esse mesmo Jesus que toca nesse homem que sai do sepulcro, que está cheio de demônios, que os demônios fazem ele quebrar tudo. Quando ele se aproxima de Jesus, ele cai de joelho. Ele se rende ao senhorio de Jesus. Esse outro homem que vivia dentro de um leprosário, leproso, não podia se aproximar de ninguém, se aproxima de Jesus e pede: eu peço que o Senhor me toque. Eu preciso que o Senhor me cure. E Jesus o curou. Da mesma forma, vamos ver no mesmo livro de Marcos, capítulo de número 5, a partir do versículo número 25 em diante, vamos ver a história de uma mulher que tinha pelo menos 12 anos da sua vida sofrendo de uma enfermidade. Sofrendo de uma enfermidade que durante pelo menos 12 anos de sua vida, ela teve perdendo sangue. Ô irmãos, se uma mulher que tem o seu ciclo menstrual em dias, que sofre de 4 a 6 dias, outras sofrem de 6 a 8 dias, até 10 dias. Ô irmãos, se uma mulher sofre isso, imagine uma mulher perder sangue durante 12 anos. Alguns até dizem que foi a primeira menstruação. Alguns estudiosos dizem que foi a primeira menstruação dela. E na sua primeira menstruação nunca mais ela parou. E durante, pelo menos, com seus 13 anos de idade, ela vai para menstruar, para se tornar mulher. E dali começa o sofrimento. E 12 anos se passam. Ô irmãos, 12 anos é muito tempo, é uma vida. Até que a Bíblia diz que um dia essa mulher encontrou-se com Jesus. Ela ouviu falar que Jesus estava passando. Quero mandar um abraço a meu amigo Benjamin, lá do Bom Lugar. Estamos vendo a Aurilene, minha amiga também, que o Senhor possa te abençoar, Aurilene. Benjamin Ferreira, Aurilene, Alves, que o Senhor abençoe cada um de vocês. Ainda está conosco o presbítero Ramon. Deus possa abençoar vocês poderosamente. Queridos, a Bíblia diz que essa mulher se aproxima de Jesus, 12 anos de sofrimento, 12 anos perdendo sangue, 12 anos gastando tudo que tinha, 12 anos gastando tudo que ela tinha. Ela vendeu casa, se tivesse carro, ela tinha vendido carro, terrenos, ela tinha vendido todos os bens para se curar. Ela não conseguiu encontrar cura. Ela não conseguiu ter cura, queridos. Mas um dia, ela ouviu falar de Jesus. Ela estava em algum determinado lugar. Aleluia. E a Bíblia diz que Jesus estava passando por ali. E a história nos diz que ela se aproxima de Jesus. Havia em Israel, como já lhe disse, 613 leis, 613 princípios ou preceitos que Israel era regido. Não era só 10 mandamentos, eram 613. Os mesmos foram colocados dentro da Arca da Aliança, junto com um pote de maná e junto com o bordão de Arão. Quando a Arca da Aliança desapareceu da terra, e lá uma vez, a Bíblia diz que João, aquele que não morreu, o discípulo amado, viu ela no céu. Abriu-se a arca e houve relâmpagos, ela estava no céu. Mas vamos voltar para cá, para o texto. Olha como isso é interessante, irmãos. O Imar Souza está aqui conosco. Deus te abençoe, Deus. Forte abraço. Estamos juntos. Então, amados,
Olha o que a Bíblia diz a respeito dessa mulher que estava num determinado lugar, reservada, escondida, excluída da sociedade, porque ela era considerada imunda. Uma mulher que estava durante seus 12 anos, uma vez que em Israel, quando nascia uma mulher, eles faziam festa durante 7 dias. Quando nascia um homem, eles faziam festa durante 40 dias. E uma mulher, quando entrava no seu ciclo menstrual, ela tinha que se afastar do seu marido por 40 dias. 40 dias ela ficava fora, afastada totalmente, fora do arraial. Imagina uma mulher que tem 12 anos, sofrendo de perda de sangue durante 12 anos. Eu não estou falando simplesmente de 5 dias, de 4 dias. Eu estou falando, querido, de 12 anos. Meu Deus, é muito sofrimento. O Ramon está dizendo maravilha, eu fico a noite inteira aqui ouvindo falar de Jesus. Glória a Deus, o Senhor seja louvado, glorificado seja o nome do eterno Deus. Ao Senhor Deus a honra, a glória e todo louvor, e toda adoração. Então, queridos, muito interessante isso aqui, que ela se encontra em uma situação difícil, mas ela arruma suas últimas forças, e ela vai de encontro a Jesus, e ninguém conseguiu pará-la. Ela foi de encontro a Jesus, ela queria encostar em Jesus, ela queria tocar em Jesus, ela colocou no seu coração um propósito, estava inserido no seu coração um propósito. Ela disse, se eu tão somente tocar, ela dizia consigo mesmo. Eu quero lhe fazer uma pergunta hoje, você que está aqui comigo. Qual é o seu propósito de vida? Qual o seu sonho? Qual o seu objetivo? O que é que você quer galgar em vida? O que você quer alcançar em Deus? Queridos, Deus é aquele Deus que realiza sonhos, projetos. Deixa eu lhe dizer algo, ninguém consegue nada sem a ajuda do Espírito Santo. Ninguém consegue nada sem a ajuda de Jesus. Nenhum policial recebe uma farda se não for dada por Jesus. A Bíblia diz que ninguém assume poder nenhum se não for permissão de Jesus. Escute, não tem um vereador ladrão aí na sua cidade, igual tem aqui em Imperatriz? Tem? Pois é, foi Jesus que permitiu que esse Filho de Deus assumisse essa posição para fazer algo bom. Se ele está fazendo errado, mas Deus colocou ele aí para fazer algo bom. A Bíblia diz que nenhuma autoridade, ninguém recebe nenhuma autoridade se não for lhe dada do céu. A Bíblia diz no livro de João que ninguém recebe nenhuma autoridade. O prefeito da sua cidade, eu não sei se ele é bom como o prefeito daqui de Imperatriz, bom na forma de falar, mas eu quero dizer uma coisa, foi Deus que permitiu. O presidente Jair Bolsonaro foi o Senhor que permitiu, dele estar lá. Todas as autoridades que foram construídas sobre nossa vida, foi o Senhor que permitiu. Nenhuma autoridade é dada a ninguém se não for dada por Deus. E ninguém pode fazer coisa alguma se não estiver ligado a Jesus. Isso está escrito no livro de João, no capítulo 15, versículo 5. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Amém, queridos? Sem mim nada podeis fazer. E eu gostaria muito de comunicar com vocês aqui sobre uma certa feita de um menino sábio, um menino bem sábio. E ele, que era muito traquino, que era muito, sabe, um menino muito elétrico. E ele estava agora desenvolvendo sua sabedoria. E ele descobriu que na sua cidade havia um homem muito sábio. E ele falou, uau, eu vou me aproximar desse homem e vou ser sábio como ele. Então aquele menino pega um passarinho, coloca o passarinho em sua mão e leva o passarinho debaixo da camisa e vai conversar com o sábio. E quando ele chega lá, ele diz para o sábio, o senhor é sábio? E o sábio diz, olha, dizem que sou. Eu mesmo não sei, mas dizem que sou sábio. E o menino disse, então, já que o senhor é sábio, me diga o que eu tenho aqui na minha mão, debaixo da camisa.
Olha que interessante. O irmão Kleber Paixão está aqui mandando oi, homem de Deus. O Senhor te abençoe grandiosamente. Então esse menino pega um passarinho, coloca debaixo da sua camisa, escondido de trás das costas, e vai falar com o sábio e diz: se o senhor realmente é sábio, diga para mim o que eu tenho aqui na minha mão, de trás da camisa, aqui de trás das minhas costas, debaixo da minha camisa. O sábio, olhando para o menino e vendo que ele era um menino traquino, diz: possivelmente um menino traquino como você deve ter um passarinho na mão, um pássaro para mim, para ver se me pega alguma coisa. E o menino disse: olha, você realmente é sábio, eu tenho mesmo aqui na mão um passarinho. Agora eu lhe pergunto outra coisa: esse passarinho que eu tenho na mão, ele está morto ou ele está vivo? O sábio então olhou nos olhos do menino e disse para o menino: só depende de você. A resposta está em sua mão. O sábio imaginou: se eu disser que está vivo, ele mata. Se eu disser que está morto, ele solta. Porque na verdade o propósito do menino ali era pegar o sábio. E o sábio disse: a resposta está dentro da sua mão. Você que sabe se o passarinho vive ou você que sabe se o passarinho morre. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Um dia Jesus estava sendo batizado no Rio Jordão. Livro de João, capítulo 1, versículo de número 29. E o João olhou e disse: eis ali um Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo. E quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo desceu como pomba. E como pomba, ele desceu em forma de pomba. Ele não é uma pomba, ele é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma pomba, ele tem sentimentos, ele tem ciúmes. Ele olha para nós, ele está ao nosso lado, ele quer ter intimidade conosco. E a história, o que eu lhe envolvo nessa história? Esse menino que tirou das suas costas, debaixo de sua camisa, um passarinho, falou: realmente, eu tenho aqui na mão um passarinho, ele está vivo. E soltou o passarinho. E o que eu lhe envolvo nisso? Dentro de você tem uma pomba. Dentro de você tem o Espírito Santo, tem um pássaro, uma ave. Que não é, na verdade, uma ave. Ele veio como, mas não é. Dentro de você tem um ser. Dentro de você tem algo tão especial que o cachaceiro não pode ter. O espírita não pode ter. O macumbeiro não pode ter. O que cheira pó não pode ter. O que fuma maconha não pode ter. Não, mas aqueles que entregarem a sua vida a Cristo e que quiserem ele está disposto, ele está disponível. O Espírito Santo. E se você o tem, se você tem o Espírito Santo, ele nessa noite lhe pergunta: qual é o seu alvo? Qual é o seu objetivo? Qual é o seu foco? O que você deseja galgar em vida? Eu estou aqui pronto para lhe ajudar. O Espírito Santo é aquele que nos dá capacidade, é aquele que nos dá ânimo, que nos dá força, que nos encoraja para ir mais longe em Deus. Amém, queridos? Então aqui, irmão Lucas Gonçalves. Senhor te abençoe, Lucas Gonçalves. Então aqui, queridos, eu quero já finalizar a nossa live nessa noite, a nossa fala. Já quero estar finalizando com você, a partir desse momento, em oração, orando. O texto lido hoje foi o livro de Marcos, capítulo de número 5. Falamos do Gadareno, o homem que estava no sepulcro, o homem que saiu do sepulcro para ser um missionário, um homem que foi liberto, que foi livre para ser um missionário. Eu vejo quantas pessoas dentro das igrejas hoje que estão com mais de ano, 2 anos, 3 anos, ainda não conseguiram ganhar uma alma para Jesus. E você pode me perguntar: com quanto tempo eu devo evangelizar, pastor?
o senhor acha que quanto tempo eu devo evangelizar? Irmãos, evangelizar, você pode evangelizar na hora que você entregar a sua vida a Cristo. Você já pode sair dali e já ir ganhar alguém para Cristo. Isso aconteceu na vida da mulher samaritana. E isso também aconteceu na vida desse gadareno. Para ganhar almas não precisa você passar uma eternidade sentado num banco, dentro de uma igreja. Só precisa você dizer, eu quero ser um ganhador de almas, e já pode ir. Amém? Então, queridos, vamos ficar por aqui, por hoje, com esta palavra essa que veio ao nosso coração, palavra essa que Deus ministrou em nosso coração, para que o Senhor pudesse ministrar através da minha vida na sua, e nós somos alcançados por Deus. Nós damos graças a Deus todos os dias, porque Deus é maravilhoso. Em meio a tantas lutas, em meio a tantas circunstâncias, nós precisamos ser gratos. Nós precisamos ser gratos a Deus. Nós precisamos nos render a cada dia mais e mais ao Senhor. A irmã Eleni está dizendo. E isso é verdade. Nós precisamos ser gratos ao nosso Deus. Precisamos ser gratos ao nosso Deus. Amém? Eu me lembro aqui, para concluir, para finalizar, de uma história de um homem que um dia desses ele estava com uma crise como essa, e ele não tinha trabalho, o seu dinheiro acabou, ele não tinha como pagar o seu aluguel, e nem tampouco tinha dinheiro para fazer uma feira. Então ele escreveu uma carta e ele mandou para o correio. Quando aquela carta chegou no correio, aquela carta não tinha um destino, um destinatário. Aquela carta só tinha um remetente, mas não sabia aonde que aquela carta ia chegar. Ela estava direcionada ao céu. Então as pessoas que trabalhavam lá no correio pegaram a carta e foram ler. E a carta dizia: Senhor Deus, eu preciso que o Senhor me dê R$1.000, pois eu estou com o meu aluguel vencido, estou com o meu aluguel atrasado, eu estou precisando de alguma coisa aqui na minha cozinha, eu preciso fazer uma feira, mas eu não tenho dinheiro, Deus. Eu preciso que o Senhor me mande um dinheiro, eu preciso que o Senhor me dê um dinheiro, porque as pessoas dizem que o Senhor é dono do ouro e da prata, então manda um dinheiro para mim. Quando os funcionários do correio viram isso, essa carta que aquele homem tinha mandado, se consolidarizaram da situação dele e ficaram sensibilizados, e eles escreveram, sabe? Eles pegaram aquela carta, irmãos, eles pegaram aquela carta, colocaram um valor dentro do envelope e mandaram novamente para aquele homem. O irmão Kleber falou aqui que a palavra foi muito boa, o Senhor possa abençoar. A Melanie está dizendo assim: muito obrigado, pastor, que Deus continue abençoando você, sua família grandiosamente, que Deus continue lhe dando sabedoria, discernimento da palavra. Deus me ama, pastor. Obrigado, povo de Deus, continue orando por nós. Nós precisamos das vossas orações. Ore por nós agradecemos, em nome de Jesus. Então, queridos, o enredo, o desfecho disso tudo aqui é que eles mandaram novamente a carta com um envelope para a casa do homem. E quando aquele homem abriu a carta, ele teve uma surpresa, porque dentro foi um certo valor. E ele pegou a sua carta, sabendo que aquela carta tinha chegado ao endereço, ele foi contar o seu dinheiro. Nós estamos falando de gratidão. Quando ele contou o seu dinheiro, tinha R$700. R$700. Ele rapidinho pega novamente uma caneta e escreve outra carta e manda novamente para o correio. E na outra carta, na primeira carta ele dizia que queria R$1.000. A carta não chegou no céu, chegou na mão dos trabalhadores. Na segunda carta ele escreve novamente a carta para Deus e diz: Deus, eu quero dizer para o Senhor que o dinheiro que o Senhor mandou para mim chegou em minhas mãos, mas não chegou todo porque o Senhor mandou pelo correio.
E os malandros que trabalham no correio tiraram R$300 do meu dinheiro e só mandaram 700 para cá. Mas eu sei que o Senhor deu os 1000. Observe a ingratidão desse homem. Olha como isso dá para nós refletirmos em nossa vida de quantas vezes nós somos gratos e de quantas vezes nós somos também ingratos. Esse homem era para ele ter agradecido por esses R$700. Mas ao invés disso, ele mandou novamente a carta dizendo que lá no correio trabalhavam malandros e tinham subtraído do seu dinheiro R$300. Então nós encerramos aqui por hoje a nossa live. Foi uma satisfação, foi um prazer, foi um privilégio enorme estar com você. Que o Senhor continue te abençoando, você que esteve conosco. Eu quero mandar um abraço forte ao pastor Maelson, a pastora Alessandra, que são pastores que eu amo de montão, da cidade de Paraupebas, Pará. Que o Senhor possa abençoar poderosamente o pastor Maelson e a pastora Alessandra, que estão ali. Irmãos, são servos, estão servindo a Deus ali com todo o coração. Tivemos lá com eles no começo do ano, acho que no final do ano, tivemos lá com eles e foi maravilhoso. 3, 4 dias que passamos ali. Que o Senhor abençoe poderosamente a pastora Alessandra e o pastor Maelson, que são nossos irmãos, nossos amigos e são nossos mentores. Deus abençoe vocês. Vamos orar em agradecimento ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Obrigado a todos vocês que estiveram conosco durante esse tempo, vendo, compartilhando, fazendo seus comentários. Que o Senhor possa abençoar a todos, em nome de Jesus. Amém? Pai querido, nós queremos te dar graças. Papai querido, nós queremos dizer ao Senhor muito obrigado. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui, Senhor, usando esse instrumento tão poderoso que é, Senhor, as redes sociais. Nós te agradecemos, que a bênção do Senhor possa continuar fluindo sobre a vida de cada um dos teus filhos. Nos dê graça, nos dê a tua misericórdia e nos ajuda, Senhor, a compreender, Senhor, tudo isso que está acontecendo em todo o mundo. Nós sabemos que são mais de 177 países, são mais de 180 países agora alcançados por esse mal. Mas nós sabemos que em todos os lugares tem pessoas dobrando o joelho e se rendendo a Ti e orando, Senhor, por a cura. E nós também queremos pedir que o Senhor venha sobre nós nessa quarentena. Queremos tirar esse tempo para Te honrar. Queremos tirar esse tempo para aprender mais de Ti. Queremos tirar esse tempo para ter novas experiências com o Senhor, para vivermos o novo com o Senhor. Venha sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Nós oramos, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Abençoa cada um dos Teus filhos que estão em todos os lugares nesta hora. E Te peço que o Senhor possa, no nome de Jesus, nos fortalecer, nos dar a Tua bênção, nos dar a Tua graça e continuar com Tuas mãos estendidas sobre a nossa vida. E continuamos dizendo que praga alguma chegará à nossa tenda. O Senhor nos livrará da seta que assola ao meio-dia, da mortandade que vem à meia-noite. O Senhor nos livrará de toda praga. O Senhor continuará nos dando a Tua bênção, a Tua vitória, em nome de Jesus. A graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo, seja na vida de todo o povo de Deus, em todo o mundo. Que não seja só hoje, mas que seja por toda a eternidade. E a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus, porque ao Seu nome a glória e ao povo de Deus pertence a vitória. E nós queremos dizer glórias e honra ao nosso Deus. Amém, queridos? Fiquem na paz, até o próximo encontro, se Deus nos permitir. Em nome de Jesus.